Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo este nosso bate-papo aqui, seja bem-vindo. Né, Guilherme? Fala, dá uma boa noite aí, Guilherme. Beleza, pessoal? Tudo bom? Começando mais um Clubecast, né? Hoje a gente tem uma ilustre presença, uma pessoa super conhecida, né? E eu acho que vocês vão conhecê-lo. Eu falei para ele, Guilherme, que eu conheci ele de cara, depois de muitos anos, pelo sorriso dele. O Jason. Boa Fala, noite, Jairo, boa noite, noite. Guilherme. Bem-vindo, Jason. Obrigado. Neste momento, Guilherme, para começar, a gente vai ler uma pequena meditação. Jason, você quer conduzir para a gente? Posso sim. A meditação dessa noite, né, é uma meditação motivacional, tá? Está em Deuteronômio, capítulo 28 e o verso 13, que diz assim: E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e para os fazer. Então nós temos aqui uma promessa, né, de Deus para com seus filhos, mas ele promete que vai fazer de você um vencedor, né? Vai fazer de você um vitorioso, mas com uma condição, né, que é Obediência, né? obediência. Obedecer todos os mandamentos que hoje, né, ele ordena, né, e pede para que a gente faça isso. Então, nós, como filhos de Deus, não precisamos passar por tribulação, assim, por dificuldades, né? Posso até dizer dificuldades financeiras, porque a promessa dele aqui é essa, que vai te colocar o quê? Por cabeça, não vai te colocar por cauda. O que é colocar por cabeça? Você está em cima, a cauda está embaixo, né? Não, você não vai estar embaixo, você vai estar por cima. Então essa é uma promessa de Deus para conosco. Se a gente seguir toda a palavra de Deus, né? Com toda certeza o Senhor estará conosco, né? Com certeza, ele é o nosso pai. E qual é o pai que quer ver o seu filho em situação difícil? Nenhum pai quer isso. Nenhum pai, exatamente. Vamos orar então? Vamos fazer uma oração para iniciar? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia e mais essa oportunidade de falar de Ti, Senhor. Esteja conosco aqui agora, que possa guiar nossas palavras, Pai, nossos pensamentos, para que o Seu nome possa ser honrado. Que possamos sair daqui pessoas diferentes, melhores, Pai, e que cada pessoa que for ouvir, que for assistir, possa também ser mudado. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus agradeço. Amém. Amém, Senhor. Bom, Jason, vamos continuar, né, Guilherme? E a gente queria, né, Gui, que você primeiro se apresentasse, dizer da igreja que você dizer se você ocupa algum cargo, família, algum hobby, esporte. Você quer falar? Eu sou da igreja do Jardim Boa Vista, né? Clube Tribo de Davi. Tribo de Davi. Hoje eu sou ancião da igreja, sou diretor de patrimônio e no Clube de Desbravadores, atualmente eu sou tesoureiro e capelão. Trabalha, né? Trabalha pouco, né? Trabalha pouco, né? Sou, assim, a minha ocupação, atualmente, eu sou comportor, né? Comportor. Trabalho na comportagem. Você tem um camarada aqui, Rapaz. amigo comportor. Comportor também. Comportor também, Comportor muito também. bem, Guilherme. Comporta Muito bem. quanto tempo? Eu comecei a comportar depois, antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí chegou a pandemia, teve aquela parada, né? E aí voltei depois da pandemia. Rapaz. Estou chegando agora de uma campanha. Tivemos uma campanha. A campanha encerrou ontem, Eita. né? Aqui em Osasco. Mas foi uma benção. Graças a Deus. O serviço da comportagem Eu já tive muitas experiências cristãs, experiências na igreja, né?
mas a comportagem era uma que eu ainda Não tinha experimentado? não tinha experimentado. Eu Mas costumo olha, dizer que é um ministério que não se compara a nenhum outro, né? nenhum Ali outro, você nenhum vive o outro. cristianismo na prática mesmo, né? Você vê realmente o que é, Exatamente. tá ali na linha de frente, né? Exatamente. Você era de que região quando você Eu comportou? comportei na APV, eu comecei em 2019, no começo do ano, e dei uma pausa agora no meio do ano, com casamentos, as coisas e tal, mas tô planejando voltar ainda. Ah, que Planejando legal. Tá voltar. certo, não, isso aí É uma missão, bom. né? É uma missão. É uma isso. missão, Isso é uma né? missão, né? A última Mensagem. mensagem, né? A última mensagem. Todas, assim, o comportor evangelista, ele diz que quando a igreja for fechada, quando não tivermos mais igrejas abertas para nós congregarmos, o comportor, ele Vai vai estar. estar lá no campo, Que bom. trabalhando e levando a mensagem Graças a de Deus. Deus às Temos dois aqui, eu tô pessoas. bem amparado, hein? Que bom. Então tá bom, vamos lá, vamos continuar. Deixa a gente te perguntar. Você consegue conciliar bem a função de ancião com o clube de desbravadores? São responsabilidades que muitas vezes você tem que estar no clube, tem que estar não parando a igreja. Dá Difícil? para Não é fácil. Tá? Não vamos dizer aqui que é tudo muito fácil, não é. Então, mas dá para conciliar, sim. Ainda mais porque a direção da igreja é uma direção, a liderança da igreja é uma liderança bastante conscienciosa, né? Tá bem Entende, madura, né? participa, ajuda bastante. Que bom. Então, dá para conciliar. Assim, nesse departamento, como diretor e como ancião, fica meio complicado. Você já foi diretor do clube? Já fui diretor do clube por 10 anos. Por 10 anos? Por 10 Eita. anos. Esse E foi teve- diretor ruim, né? Só 10 anos, né? Caramba. Então, nesse período que eu fui diretor, eu não fui ancião. Ah, tá. Justamente porque tanto não um quanto dá. o outro exige muito, né? Exige bastante. Mas hoje tem o outro diretor que foi desbravador, né? Foi seu desbravador? Foi meu desbravador e hoje ele é meu diretor. Uau. Então, aí essa Se função inverteu, né? ficou para ele, eu fiquei como ancião para poder Auxiliar a desenvolver, né, o trabalho com mais eficiência, né? Quando você entrou de diretor lá no clube? Em 2010. Sozinho? Você montou o clube? Não, o clube, eu não me lembro a data, né, de fundação do clube, mas foi fundado por outra Outras liderança. pessoas antes? Por pessoas anteriores. Aí você foi nomeado pro clube? Fui nomeado para o clube e eu fiquei no clube até 2020, até antes início da pandemia. Início Eu da fiquei no pandemia. clube. E depois passamos a liderança pro o Renan, né? Renan, isso, Renan. Renanzinho. O clube é grande, o clube de vocês tá grande. Nós estamos com um contingente de aproximadamente 50 pessoas, Uau! incluindo liderança É grande, Gui? É grandinho. É grande, né? Comparado aos clubes que eu já participei, era uma média de 15, 20. No máximo 30 contando com a 30, liderança. contando né? com a liderança, 50 é grande, é uma responsabilidade, É né? grande responsabilidade. Esse Campuri, o último Campuri que nós fomos, foi em Jaguariúna, nós fomos com o apoio, o pessoal da cozinha e tudo, nós fomos com 60 pessoas. Né? Puxa Então, vida. só de apoio, nós levamos 10 pessoas, só para Sim. dar o apoio, né, para o clube, pessoal de cozinha, segurança, pessoal da enfermagem. Né? Foram um total de 60 pessoas. Deixa eu te perguntar, você falou que é tesoureiro do clube, né? Sim. Você participou por 10 anos de diretor, sempre foram para Campuri? Acampamentos? Sempre. O nosso primeiro Campuri foi 2012. Nós não tínhamos estrutura, né? Quando eu entrei no clube, o clube não tinha estrutura nenhuma, né? Inclusive liderança também nós não tínhamos. A minha liderança hoje são os meus desbravadores daquela formou. época.
foram formados história dentro do clube e hoje nós temos lá conselheiros, né, instrutores e diretor do clube que foram... Você tem orgulho? Eu acho que meu- você tem, sabe? Porque Não, eu falo, é eu super encho o importante. peito para falar, né, que os meus liderados Se tornaram se líderes. tornaram líderes, né? Quem eu dirigia, hoje são os meus diretores, diretores. né? Eu tenho orgulho de falar. E eu E- sempre falo, né? Os discípulos superaram o mestre. Então, Esse é o papel do líder também, né? Sim, Ensinar, explicar ensinar. e permitir que eles liderem também, né? sim, Dá espaço pra eles. formar líderes, Formar né? Formar O liderança. objetivo é formar líderes, porque o tempo passa. Tá. E eu hoje estou no clube, mas amanhã eu posso não estar mais. Então eu tenho que preparar, né, as pessoas, os desbravadores, para eles darem continuidade a esse trabalho, né? Ensina a criança no caminho em que deve seguir, né? Quando ele for, Não se desviará. ele não se desviará dele. Então E- esse é um dos objetivos. Objetivo, né? Salvar do Do pecado e guiar no e serviço. guiar no serviço. Você tem, nesses 10 anos, tem história pra caramba, né? Um Muita bocado de história. bocado de Tem história. umas histórias aí para É. contar. Eu me interesso especialmente por histórias de pessoas ganhas, pessoas que se interessaram ou para a igreja, ou somente no clube de desbravadores. Você tem alguma história especial, alguma coisa que te marcou? Ou faz parte Olha, mesmo da sua dia a dia? O clube de desbravadores, eu digo que ele é mais que um clube. Ele é uma agência ganhadora de almas. E nós temos vários desbravadores que os pais não são adventistas, né? E eles vieram para o clube de desbravadores, se batizaram, permanecem no clube até hoje. Temos história também de evangelismo, né? Dentro do clube de Dentro desbravadores. do clube de desbravadores. Uma desbravadora pegou alguns folhetos e saiu distribuindo e foi lá para o Parque Chico Mendes, né, onde tinha um fluxo maior de pessoas, e ali ela começou a distribuir folhetos para as pessoas e distribuiu folhetos para uma senhora, né? Tava com duas crianças, e ela pegou aquele folheto, ela olhou e achou interessante. Só que no folheto não tinha o carimbo da igreja, era apenas Eita. o folheto. Só o folhetinho da mensagem. Só o a folhetinho da mensagem. mensagem. E ela começou a procurar onde tinha um clube de desbravadores. Né? E Era ela o folheto dos desbravadores? Ou o folheto da igreja? Não, folheto da igreja. Entendi. Folheto não era desbravadores, era um Mas folheto. ela tava Mas ela vestida. estava uniformizada. E por incrível que pareça, nós fomos fazer uma atividade, né, de campo. E nós estávamos numa área livre. De repente, aquela senhora apareceu lá passeando com o cachorrinho dela. E ela nos encontrou todos uniformizados e ela nos reconheceu pelo lenço, Ai, né? que lindo, Porque a né? menina, quando ela foi, ela estava de uniforme de gala. Agora ela não estava com uniforme de gala. Nós não estávamos mais com uniforme de gala. Nós estávamos com uniforme de campo. E ela reconheceu pelo lenço, procurou onde que nós nos reuníamos. E no sábado seguinte, ela foi na igreja, levou os 2 filhos dela, né? E eles se batizaram na igreja. Uau. Ela entrou Que para o legal. clube de desbravadores, foi conselheira. Hoje ela não é mais conselheira, mas ela permanece firme na igreja. E um dos filhos, né, que se batizou também, e hoje ele é instrutor e conselheiro do clube. Puxa vida, né? Permanece Gostei. na igreja. Hein, Gui? Eu acho que das pessoas, todas as pessoas que passam aqui falam que o clube de desbravadores, exatamente como você disse, né? É uma ferramenta de evangelização muito forte. E se a gente compreender, ou se todos os clubes compreenderem essa força que tem, né? Porque hoje em dia tem tanta confusão, né, de religião, né? Sim, Tem tanta sim. promessa de você vai para uma religião, promete tanta coisa, né? E se esquecem de olhar para dentro da Bíblia. E o clube de desbravadores ele tem valores.
Exatamente. Além de te passar a parte teórica, ele te traz valores, né? Esses valores que são transmitidos através dessa roupa, desse lenço, dessa farda, marcam muito as pessoas, né? Marca, né, Gui? Demais. Marca demais as pessoas. Marca assim. Deixa eu te perguntar, você é tesoureiro, pegou o clube por mais de 10 anos, continua no Clube Desbravadores e é fácil a parte financeira, Não, financiamento, não É é difícil? fácil. É difícil. a igreja tá junto com vocês? Ou- A igreja, todas as vezes que nós solicitamos, né, apoio da igreja, nós tivemos. Então, como eu havia dito antes, é uma igreja que participa, ela é envolvida, ela apoia, né, Compreende o clube, né? compreende o clube, vê os resultados, né? É um clube que traz resultados, o clube tem que trazer resultado. Se o clube não estiver dando resultado, tem que ver direitinho o que está acontecendo. Porque tem que ter. Senão, todo o departamento da igreja, ele tem que trazer resultado. Se não tiver resultado, não está funcionando direito, né? Vai sendo evangelista, como é o sim. clube, né? Então, a parte financeira, a gente procura não utilizar muito o caixa da igreja. Deixa para utilizar em último caso mesmo, quando assim, já Mas estiver, jeito, não só tiver, pra aquele dia pra fazer inscrição, né? aí a gente utiliza o caixa da igreja, mas o clube tem caminhado assim sozinho, né, Campanhas. com campanhas, com mensalidade, é fundamental a mensalidade, né, do clube. Não precisa ser uma mensalidade, Deus multiplica, Ele abençoa, porque a nossa mensalidade é irrisória. Só representativa, É né? é como você falou, representativa. E a gente consegue fazer muita coisa com aquele pouco. Que bom. Muita coisa mesmo. Campanha de alimento, de vendas, como é? Ih, hoje em dia- A gente não trabalha, já trabalhamos com vendas, a famosa feijoada, Isso. nós já fizemos também Noite das Massas, da sopa, a gente já fez bastante coisa. Né? Rapaz, vocês não Social. fazem mais? Tá. Ultimamente nós não estamos fazendo, né? A gente Deus espera- abriu a torneira ali, né, Gui? É verdade, ultimamente nós não estamos fazendo. Que eu acho que deve. Os irmãos já estão tão acostumados com a feijoada, porque aí acaba assim, a Aquela magia. demanda, Ah, né, tá. acaba diminuindo. Então a gente espera passar um tempo, aí a gente volta novamente a fazer. Mas o clube tem assim, o seu sustento. Sustento. Dentro do clube mesmo, através de mensalidades. Bom. E não precisa ser mensalidades exorbitantes, coisa simbólica. A gente consegue. Como você disse, Assim, uma né? mensalidade que caiba no orçamento dos pais. Sim. Né? Vai da realidade que você tá vivendo ali, né? Então, você trabalhando ali na igreja, você conhece as pessoas, você vê o potencial de cada um. Então, baseado nesse poder aquisitivo, né, Você faz dos irmãos da igreja, aí que você faz, né, você determina ali uma mensalidade que não vai afetar o orçamento. Não mexe nada, né? Vai facilitar o trabalho, né, do clube. Facilita muito, porque quando chega a época final do ano, que tem, né, as investiduras, tem as especialidades, tem, né, os pins, faixa, tem tudo aquilo lá para comprar. Então, a gente não pede dinheiro para os pais. O clube tem um fundo lá que dá para suprir essa Financiar necessidade. tudo, Financiar todos os projetos tudo, do clube. Saídas, acampamentos. Vamos pro próximo Campuri 2023? Assim, o Tá planejando, Campuri. Não, nós vamos sim. Vai? Vamos pro Campuri 2023, mas o Campuri não sai do caixa do clube. Né? tá.
A verba É, para o financiamento. Campuri não sai do caixa do clube. Caixa do clube nós usamos para, assim, uma van tem que deslocar até um determinado lugar, tem um evento, então a gente acaba locando van. Mais uma emergência, né? Isso, então acaba saindo do caixa do clube. Esse ano nós utilizamos, não fomos para lugar nenhum de ônibus. Os locais, todas as vezes que nós tivemos saída, foi De van, de van locado pelo clube. pelo clube, Bom, né? E ferramenta a gente boa, né, não pede para os pais, porque eles já pagam, porque nós temos o Campuri. O Campuri é alto, valor alto, é caro. né? Então já tem pais aí pagando o Campuri de 2023. Uau, Né? Já tem Acredita, pais né? pagando o Campuri de 2023. Então, quer dizer, não é barato. Tem pai que tem 2, 3 filhos dentro do clube. Então, Aí pra eles acaba ficando um pouquinho mais pesado. mais pesado. Então, a gente evita o máximo de estar pedindo dinheiro para os pais, né, que não seja para o Campuri. Né? você tem alguma história interessante de Campuri, com um desbravador? Ou a sua mesmo, né? Olha, história interessante. Acho que você Eu tem posso muitas, dizer né? de Porque 10 acampamento. anos. Nosso primeiro acampamento. Vou falar de acampamento, não vou falar tanto de Campuri, né? Mas eu vou falar de acampamento. Nosso primeiro acampamento como Clube Tribo de Davi. O Clube Tribo de Davi foi um clube que nunca participou de acampamento, nunca havia participado de acampamento. Até né? quando você Até assumiu, né? quando eu 2010. assumi, 2010. Aí nós fomos, não tínhamos estrutura, era uma época de Campuri, não me lembro, acho que foi esse Campuri 2010, foi em São Roque, né, ali perto da clínica, mas nós não tínhamos estrutura para um Campuri, barraca, uniforme, nós não tínhamos. Então resolvemos fazer um acampamento silvestre. Nós fomos para uma reserva ecológica, Uau, né, que legal. em Cubatão, olha que ideia, Gui. e É maravilhoso. É, Eu foi assim participei de uma alguns experiência assim, maravilhosa, né? Teve muita chuva, foi um Campuri que choveu o tempo inteiro. Nós ficamos 4 dias lá, foi chuva o tempo inteiro. Foi uma experiência assim. e a criançada gosta, né? Eles amam, não esquece até hoje. Uau, Eles uau. lembram quem é. Hoje é a nossa liderança, os desbravadores que foram nesse acampamento, né? Hoje é a nossa liderança, né? Você vê que funcionou, né? Choque. De chuva, né? É interessante. O Campuri é maravilhoso, mas eu não. Você consegue ter contato com diversas pessoas de vários lugares, mas eu não consigo. Eu prefiro muito mais um acampamento com o clube, um acampamento silvestre, como você disse, Sim. que aumenta a união no clube também. As unidades ali, os meninos e as meninas começam a ter um relacionamento melhor entre eles também. Aí quando vai, por exemplo, para um campuri, para alguma outra atividade assim, acaba tendo um desempenho até melhor. Com certeza, com certeza. Posso dizer, né, assim, os meus desbravadores, todos eles são desinibidos. Você dá a missão, Tá cumprida, pode tá ficar cumprida. sossegado. Dá a né? missão e relaxa, que vai ser cumprida. Então, eu atribuo isso a essas atividades, né? Essas atividades, saídas essas de saídas clubes. do clube, né? Verdade. Acampamento silvestre, desfile, todos os eventos organizados pela associação, Vocês né? participaram. Nós participamos, todos. E isso foi me deixou fundamental na formação da sua liderança. da minha Arthurão. liderança. Será Então- esse foi o principal, você sabe, eu conseguiria dizer assim de bate pronto? Ou você acha que algum sistema diferente, um sistema de unidades para você, o que era mais forte para você? Mais forte é o envolvimento deles, da responsabilidade e confiar. Dá a missão e confia. E eles deixa vão que eles desenvolver- desenvolvam deixa que eles sozinhos. desenvolvam sozinhos. Olha, isso aqui está sob sua responsabilidade. Como, por exemplo, nós somos num acampamento silvestre. Todo ano a gente faz um acampamento silvestre. Quando não, 2. Mas Que legal. a gente faz. Então, assim, olha, essa é a sua unidade, é responsabilidade sua, conselheiro ou capitão, de alimentar a sua unidade. Então, você vai preparar a refeição. Se não tiver
Se eles não se alimentarem, Você é o responsável você é o por isso daí. responsável. Eu tô te dando essa missão porque eu sei que você é capaz. Eu sei que você pode. Esse senso de confiança, de responsabilidade desenvolveu neles Desenvolve essa liderança que eles têm que hoje. eles têm hoje. Uau, desenvolve. olha só. Interessante, né? Então, assim, você tem que confiar, porque se você não confiar, ele fica com receio de fazer algo. E se ele errar, não punir porque ele fez errado. Vai lá e Ensina melhor, ensina, né? pega na mão dele, faz junto com ele. E aconteceu deles não conseguirem acender o fogo. Teve uma vez um desbravador que ele entrou em pânico, começou a chorar porque ele não conseguia. Eu falei, calma, filho, você vai conseguir sim. Eu acendo o fogo e você dá continuidade. Ele estava com dificuldade, né? E aí ele, depois que a chama estava acesa, aí ele Ele ficou conseguiu alegre. preparar o alimento ali, a moda deles, né? Do jeito que saiu, mas... E assim, Que ninguém você come, vai... né? Não, eu como. Comeu. Eu como. O que eles preparam, esteja bom, não esteja, você tem que comer, Sim. né? Ele preparou, parte, você né? tem que comer e falar, poxa, como tá bom isso aqui, cara. Não, você tem E que- é incrível esse apoio que a diretoria tem que ter nesses momentos também. Já aconteceu comigo em um acampamento desse. Na época, eu era péssimo com fogo, não conseguia de jeito nenhum. Eu lembro que eu fiquei 1h30 mais ou menos tentando acender o fogo e não conseguia. Aí veio o meu instrutor e o meu capitão na época, eles vieram me ajudar, ajudaram a preparar ali e, claro, eles não fizeram por mim, eles me ajudaram. E quando eu terminei, quando eu vi que tava pronto, quando eu consegui me alimentar ali, a gente sente um, Senso de realização. um senso de realização É, isso diferente de mesmo. que se fosse, eu cheguei, não consegui fazer, veio alguém e fez por mim. Uhum, É diferente. A é gente diferente. aprende de verdade, Sim, né? aprende. E isso ajuda na formação do desbravador, na confiança, Sim. né? A confiança que ele vai ter, mesmo quando ele for líder, Sim. né? Posteriormente, E leva isso pra vida, né? Você pra tem na vida sua vida toda, pra profissional, vida você tem toda. a vida fora do clube. Teve um rapaz que ele foi pro quartel, né? E no quartel ele foi desafiado lá. Ele falou assim: olha, quem me salvou foi o clube de desbravadores, né? Foi Olha, por eu ter participado, por eu ter sido um desbravador, eu não passei dificuldade lá no quartel. Então, quer dizer, desbravador ele prepara, ele capacita. sem o sofrimento do exército, né? Você já participou, você eu É não, difícil, eu não, né? não, eu não servi. Sim. Eu não servi, mas tenho alguns amigos que serviram, né? Inclusive esse rapaz, ele falou assim, olha, eu me dei bem porque eu fui um desbravador. Uau. Que história interessante, forte, né? É isso aí. E Muito o que você acha aí você tá com o clube, passou pelo clube por 10 anos, né? Em 2020 você falou que saiu da direção, né? da direção, E foi pra- 2000, 2000, acho que 2019. Foi em 2019. 2019. A Né? gente passou por um período, e seu clube é grande, a gente passou por um período de pandemia. Vocês tiveram paralisação das atividades? Não, Vocês não paralisaram? não paralisamos as atividades. Tivemos Modificou, atividades né? online, né? Por um Online. período nós ficamos online. Sim. E aí quando foi flexibilizando aí, né? Não deixou desamparado, não deixou Não. ninguém solto para. Não, visitamos, fomos nas casas visitar, dividimos aí em grupo a liderança, visitamos os desbravadores, né, seguindo todo o protocolo, mas nós não paramos. Não parou de atuar e nem De- deixou eles desgarrados, né? Não deixamos. Não temos nenhum desbravador Nesse período pandêmico. nesse período que não esteja no clube. Estão Que todos, bom. né? Isso é bom, né? Porque as pessoas geralmente se afastam. A gente passou por um período de informatização celular, as pessoas começaram, jovens especialmente, ficar presos no celular e não querem saber de mais nada, né? E o clube, nesse momento, acho que foi muito importante. Eu pude visitar algumas igrejas quando eu estava comportando e muitos clubes tinham paralisado também. E principalmente no final da pandemia, eu acabei voltando em algumas cidades que eu comportei depois e disseram que os jovens simplesmente desapareceram da igreja por conta disso. Não tinha
algo para que eles pudessem ter uma motivação para estar ali dentro também. Porque o jovem ele precisa disso, né? O Precisa. adolescente ele precisa estar se movimentando, precisa estar fazendo alguma coisa. Mas aí, por conta da pandemia, acabou vindo a informatização, tudo, acabou ficando muito na dele. E aí acabou acabou saindo da igreja também muito, né? O presencial, ele é Mudou, fundamental. O relacionamento, Sim. né? Tem que ter. A questão online, as programações remota, eu acho que não supre assim a necessidade da pessoa, né? É legal eu estar aqui com vocês conversando, diferente Se tivesse se online. tivesse online, né? Na Se sua tivesse casa. online, quem sabe eu estaria de bermudão, né? Estaria aí à vontade, ou vendo outra coisa aqui, mas com Não, atenção, Uma outra coisa mais completamente interessante ligado, aí. né? ligado. Exatamente. Aí, eu, assim, as igrejas, houve muita mudança depois Da da pandemia. pandemia, houve muita mudança. E, assim, ao meu modo de ver, não mudou para melhor. Meu ponto de vista, não quero aqui generalizar, tá? Não mudou para melhor. A nossa igreja, a igreja do Jardim Boa Vista, ela ficou o período, né, de distanciamento. Quando os governos, né, liberaram, a gente já voltou logo com toda a programação normal, com cultos, escola sabatina, culto, reunião de comissão presencial. Nós voltamos da mesma forma que era antes da pandemia. E hoje nós temos aí, assim, a igreja com quase todos os membros presentes. Tivemos perda? Tivemos sim. Não vamos dizer que não tivemos. Tivemos um ou outro. Mas, De um modo de geral, modo geral, continuou firme. continuou firme, porque nós Bom. não mudamos, né, a rotina da igreja. Nós continuamos com Com o clube. o clube, continuamos com pessoas. as programações. As com visitas pessoas. foram importantes, então, né, para você. Fundamental. Assim, o departamento, eu quero citar aqui também o departamento de asa. Não poderia não citar aqui o departamento de asa, que foi fundamental também. Vocês trabalharam em conjunto, então. Trabalhamos em conjunto, desbravador e asa. Então, nós trabalhamos, teve aí um trabalho dando um apoio, assistência às famílias, né, aos desbravadores, né, foi fundamental. E- O serviço da asa foi E eu primordial. acredito que é essencial esses dois departamentos estarem andando juntos, né? Porque são dois departamentos que lidam principalmente com quem tá do lado de fora. Quem não tá aqui dentro. Tem muitos. Eu lembro quando a gente fez a primeira reunião administrativa para reabrir o Canaã aqui, o Walter ele falou sobre isso. Que é muitos desbravadores que vão vir de lá de fora, a gente não vai ver a princípio, mas depois a gente vai perceber que passa por uma necessidade, assim como na escola mesmo, tem muitas crianças que vão pra escola por conta da merenda. Por conta da Muitos vão vir por conta do café da manhã aqui no clube, de vez em quando alguma atividade Exatamente. diferente. E eu acredito que é importantíssimo estar ligado esses dois departamentos, porque eles vão auxiliar tanto na parte física, trazendo o alimento físico, físico, quanto espiritual também. E o Exatamente. prático, né? Trazendo a união entre eles e tal. Não, eu vejo assim, eu acho que a asa é fundamental, mas eu acho que todos os departamentos têm que estar envolvidos. Tem que haver aqui uma ligação, um apoio, né, de todos os departamentos. Porque nenhum departamento caminha sozinho. Se o departamento quiser andar sozinho, ele vai mancar. Pode até andar, mas vai ficar manco. E não vai muito longe. E não vai também, muito né? longe, né? Você vê que um manco ele não vai longe, ele Não vai vai. parar logo. Cansa rápido, né? Cansa rápido, exatamente. Você pode Mas até chegar mais rápido, mas você vai a curto prazo. Se você Exato. estiver em 2, 3, 4, você vai mais longe. Devagar, mas mais longe. E aí o Clube de Desbravadores, Tribo de Davi, é um clube que apoia todos os departamentos. Nós nunca deixamos de apoiar. Todas as vezes que um departamento solicitou a nossa ajuda, ele esteve aqui. Inclusive a igreja do Santa Maria. de Santa Maria, Sim. né? Inclusive aqui a igreja de Santa Maria, acho que Foi no a nossa investidura, né?
na participaram, investidura. verdade. Anteriormente foi uma arrecadação de alimentos, né? Arrecadação de alimentos, arrecadamos aí, não me lembro mais, que 300 quilos de alimentos num dia, ou foi 500 quilos de alimentos. Puxa vida. Numa manhã, ficou aqui na... Foi no ano passado. Eu não tava Foi- aqui que tava comportando, né? Mas foi por volta disso aí mesmo. Foi entre 300 e 500 quilos de E alimento que 500 arrecadou. Foi um dos anos que a igreja mais no final arrecadou do no ano. ano passado. Sim, Eu lembro foi. disso. Parece Teve que o Clube no final Tribo- deu 2 toneladas. duas toneladas Duas, total. teve o Clube Tribo de Davi, teve mais um outro clube apoiando aqui a igreja. Né? Uhum. Com a distribuição de livros também, do livro missionário. né? Fez Livro- tudo junto no Fizemos mesmo tudo dia. junto Sim. no mesmo dia. Né? Então foi muito bom. Então, quer dizer, o clube tem que apoiar todos os departamentos e a igreja que precisar, né? A E o igreja evangelismo lá do seu clube, do Clube de Desbravadores, vocês fazem ou vocês atuam dentro do Clube de Desbravadores? Você citou aí uma história de distribuição de panfletos. Vocês têm algum planejamento missionário? Vocês utilizam a ferramenta do clube para atrair mais pessoas? Ou vocês têm alguma outra incremento aí que... a gente usa né, a ferramenta do clube mesmo, uniforme, né? chama muita atenção, Chama né? muita Já é atenção. muito forte. né? Então, eu posso, assim, teve a distribuição do livro missionário, todas as vezes, todo ano a gente sai uniformizado, então é impactante. Nesse ano, acho que foi o ano passado, nós não fomos muito longe, nós ficamos ali nas imediações da igreja, tem um supermercado ali do lado, pertinho, nós ficamos ali próximo do supermercado, nós distribuímos ali Bastante coisa. aproximadamente uns mil exemplares ali. Que Então, legal, né? e estávamos de uniforme de gala, então Chamou atenção, chamou chamou muita atenção. atenção. Imagina 50, né? Ainda que fosse uns 30, mas 50 pessoas uniformizadas distribuindo livros é uma coisa E as pessoas impressionante. ficam mais receptivas também, né? Quando Sim, vê. com certeza. Nós, essa vez foi para cumprir requisito, nós tínhamos que visitar um órgão público. Então, nós fomos na Polícia Rodoviária, né? Ali na Raposo Tavares. Então, nós chegamos lá, não avisamos que íamos chegar, chegamos de surpresa. Supetão, né? Surpresa lá. né? Não tínhamos ofício, não tinha nada. Nós Te chegamos... receberam? Receberam muito bem, mas assim, pareceu viatura de tudo quanto foi lá. Acho que apareceu umas 6, 7 viaturas lá, mas tava assim de polícia. Tinha policial lá que nem era rodoviário. Outra, assim, foram lá pra militar, ver. foram lá para ver, saber o que estava acontecendo, quem era aquele pessoal, quem era aquele povo. Que mensagem Ali bonita, nos né? receberam lá, tiramos foto com a Polícia Rodoviária, podemos deixar ali né, a mensagem com eles, né? Então fomos muito bem recebidos ali. Então é uma forma assim, eu não sei se eles passaram o rádio, o que aconteceu, eu sei que começou a aparecer viatura de tudo que é lado lá. Ah, Meu eles Deus, passaram, será deve que ter vai chamado. acontecer Deve- aqui, hein? com certeza. Será que vieram prender a gente? Mas não, eles vieram para nos conhecer e fomos muito bem recebidos ali pela Polícia Militar Rodoviária. Que legal, que legal. A história missionária do clube, acho que tivemos outras pessoas que passaram aqui, né, Gui? Eles falam que a ferramenta de evangelização do Clube de Desbravadores vai junto com a comportagem, né? Né? Vai. É desafiadora. É desafiador, mas é gratificante É também, né? gratificante, muito gratificante. Quando você termina o trabalho, você parece que está mais perto de Deus. A sensação de dever Uau. cumprido, né? A sensação de que o céu está feliz com você. Que Né? De bom. que Cristo está feliz com você. Assim, quando a gente termina aquele trabalho, depois a gente acaba sendo influenciado por outras coisas seculares, mas naquele momento que você está trabalhando, você está em comunhão, você está em contrito, os anjos de Deus estão à sua volta, né? Estão te protegendo, não que eles não estão nos outros momentos, Mas você se aproxima, você né? está se dando, você está dedicando a esse trabalho naquele momento. Acabou aquele momento, você se dedica a outras coisas também, né?
Aí desvia um pouquinho. Desvia um pouquinho, Mas o sentimento mas tá- o momento, aquele momento ali, é de que o céu está em festa. Gente, é muito bom. Quem não participou, Participe, né? participe. Procure Você um vai viver clube essa de experiência. desbravadores. Procure um clube de desbravadores e você vai viver essa experiência maravilhosa. Caramba, que forte isso, né, Guilherme? E é incrível, você tava falando, e eu tava lembrando, é como naquele momento que Elias pede para abrir os olhos de Eliseu para ele ver os anjos ali. No momento a gente não vê, mas a gente sabe que tá ali, que tá Sabe que tá. fazendo, que como se a gente não tivesse sozinho. Ele pode estar dois, três. Quando você para, assim, por exemplo, para entregar um folheto, um livro, por exemplo, pode estar dois, três, mas a gente sente uma paz, a gente sente uma leveza naquele momento, como se não fossem as nossas pernas caminhando, né? É como se os anjos estivessem ali carregando a gente. Nossa, é incrível, é incrível. E o trabalho também é nas pessoas que vêm, né? Nas pessoas. Porque o trabalho que é feito pelos anjos, pelo Espírito Santo também, né? Para que abra a mente das pessoas, abram os olhos, tem aquela percepção, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Quem é esse povo aí, né? Esse pessoal aí tudo bonito, tudo arrumadinho, né? Sim. Então é forte mesmo. Sim, é e é impactante. diferente de só entregar. Por exemplo, uma pessoa que entrega com uma camisa normal, por exemplo, não vai ter o impacto de, Não. por exemplo, a pessoa ler depois. Às vezes a Sim. pessoa só recebe e coloca lá na estante. No Mensagem da Esperança até fala, né? Que no fim dos tempos as pessoas vão ver os livros lá. Mas acaba impactando mais no momento. A pessoa acaba pegando, vendo. É incrível. Teve uma vez que a gente tava entregando livros, né? Com o Clube dos Bravadores, faz uns 5 anos mais ou menos. Aí a gente entregou numa rua, desceu, passou nas outras casas da rua de baixo, aí a gente voltou por ali, que era a rua da igreja, né? Aí a gente passando, vendo a senhorinha assim, lendo o livro, dá uma sensação de missão cumprida. Missão cumprida. É Isso tão é maravilhoso. satisfatório isso. Não sei se eu posso contar uma experiência Claro. aqui. Pode. Não é certeza. de desbravadores. Minha esposa, ela deu aula numa escola aqui em Cotia e as crianças no intervalo tinha lá o playground e era uma disputa pelo balanço, né? Sempre. E Sempre sempre tinha uma briga ali, sempre tinha um conflitozinho por causa do balanço. E eu fui na associação e eu vi lá várias bíblias, umas bíblias pequenininhas assim, que tava R$ 1 cada bíblia. Eu comprei lá uma caixa e ela pediu para levar as bíblias lá para a escola. Chegou lá na hora do intervalo, ela deu uma bíblia Pra criançada. para cada criançada. Então, na hora do intervalo, as pessoas, né, vinham ver o que está acontecendo. Não estamos no intervalo? Por que não está tendo os gritos? Cadê a competição? Tá todo mundo quieto quando foi ver. Todo mundo lendo a Bíblia. Ali lendo. Uau. Né? E teve um menino lá, acho que era o que estava sempre em evidência, né? O mais bagunceiro Era de o mais todos, né? bagunceiro e ele estava lá. E o livro que ele abriu foi o livro de Apocalipse, né? E ele estava lendo, ele Chamou falou a assim: atenção. tia, mas esse livro Apocalipse é muito louco. São as formas de evangelizar. É as né? formas de evangelizar. Então, quer dizer, é muito. O trabalho em si, esse trabalho de evangelismo, ele é muito gratificante. E você não tá sozinho. Quando você sai para fazer esse trabalho, você não está só. Você tem no seu clube, no clube que você participa hoje, desbravadores que conheceram a igreja pelo clube. Sim, temos. Nós temos, acho que hoje, frequentando o clube, né, que os pais não são adventistas, que eles vieram para a igreja por causa, né, do clube de desbravadores, então permanece até hoje, temos lá. Né? Agora, Que bom. e são os mais, assim, os pais são os mais comprometidos. Os pais desses desbravadores são os mais comprometidos. Né? O filho nunca deixou de ir no Campuri, as mensalidades são todas ali fiéis, dia. tudo direitinho. Quando você solicita, eles estão lá presentes. Então, Bom. E você consegue, com toda a sua experiência, né, de clube, de igreja, você sempre foi adventista, né? sim, sempre fui adventista. Você consegue notar uma diferença de uma pessoa, pelo menos da parte do clube, de uma pessoa que participou do clube de desbravadores,
ficou no clube de desbravadores ou ficou na igreja por causa do clube de desbravadores e aquele que não participou do clube, você acha que tem alguma diferença? O clube faz consegue Essa- marcar? Consegue, faz. Eu fui desbravador, não fui desbravador em 2010, né? Eu fui desbravador quando eu tinha acho que 15 anos de idade, nos anos 70. Nos anos 70. Que história legal! Agora eu quero saber. Eu fui o primeiro capitão de unidade do clube Serrano, lá em Cubatão. Que Eu legal! fui o primeiro capitão do Clube Serrano. Então, o Clube Serrano foi fundado, né, por um irmão, o nome dele era, acho que a gente chamava ele de Zezinho, Tá. né, mas eu acho que era José, não sei de que lá. Uhum. A gente só chamava ele de Zezinho. Eu era menino, né, só chamava ele de Zezinho. Então, eu fui o primeiro. Então, o Clube de Desbravadores, e assim, eu aprendi os ideais e é uma coisa que não saiu da minha cabeça. Depois eu fiquei fora do clube, né? Aí eu mudei para o Rio de Janeiro. Quando eu completei a minha maioridade, aí eu saí de casa e fui para o Rio de Janeiro, fui trabalhar no Hospital Adventista Silvestre. E depois eu não participei mais do clube. Aí voltei para o clube em 2010, né? Que eu assumi o Clube Tribo de Davi. Mas faz muita diferença, Ele né? marca Ele você marca, mesmo. marca, Uma marca a pessoa pessoa. que participou do Clube dos Desbravadores, ele sempre vai voltar, né? Sempre, sempre. Um dia Um dia ele vai voltar. desbravador, sempre Sempre desbravador. desbravador. Um dia ele vai voltar. Quer esteja na igreja Ou não, né? ou não, ele vai voltar. De uma forma ou de outra, ele volta. Sem contar que tem muitos casos que o clube, mesmo que o jovem não esteja assíduo na igreja, o clube ele vai manter ele ali por um tempo a mais para que a obra de Deus aconteça de verdade na vida dele. Foi o que aconteceu Sim. comigo. Eu tava um pé meio na igreja, um pé quase fora da igreja, e o que tava me mantendo ali eram meus amigos do clube. Aí eu tava passando tempo, eu continuava fazendo as atividades ali do clube, recebendo responsabilidades dentro da igreja, muitas vezes até sem querer ter aquela responsabilidade, mas eu fazia porque eu queria estar ali mesmo por conta do clube. Aí foi quando veio a reportagem que aí Deus me puxou de volta assim, que aí falei assim, agora não tem mais como, agora eu tenho que ficar de vez. E foi essencial o clube pra mim naquela época, ele me manteve ali, mesmo que eu não tava com tanta vontade de estar na igreja, mas por conta do clube, por conta dos meus amigos do clube, eu tava com vontade de estar ali. Entendeu? Assim, a nossa, a nossa vida na igreja como cristão é uma fase. São fases, né? Uma fase não, são fases. Então tem aquela fase de clube, né? 10 anos, 11 anos, você tá com todo vapor, você tá ali, sabe? São momentos de decisões que você toma. Aí chega uma época que você dá uma balançada, estando no clube ou não. Mas para o menino que está, para o desbravador que está no clube, ele está mais alicerçado quando chega esses momentos, né, de obstáculo, de fraqueza, fraqueza espiritual, onde a Todos mídia, têm, né? A mudança, a própria mudança de pensamento, sim, começa de bombardeio da mídia, né? De meios de a comunicação. pressão de grupo, Verdade. né, a pressão de grupo. Então, quer dizer, o que me segurou foi o Clube de Desbravadores, foi aquele período, porque eu tinha 2 ciclos de amizade. Eu tinha os meus amigos do clube, os meus amigos da igreja, e tinha os meus amigos que não eram da igreja. E a maioria dos meus amigos que não eram da igreja não existem mais, estão todos mortos. E os meus amigos que eram da igreja estão todos aí. Clube conservando, Contar, né? todos conservados. Graças a Então, Deus. assim, a, a força, né, o alicerce da sua vida espiritual é Bem mais mais né? firme, né? É, É numa rocha é uma mesmo, né? rocha formada. Então, isso é o quê? Clube de Desbravadores.
Viram, você tem né, aquele gente? compromisso. É. Eu era o capitão de unidade, então eu tinha que me posicionar como capitão, não só no clube, mas como fora dele também, né? Porque as pessoas me viam. Tinha umas colegas que frequentavam a mesma escola que eu e eram da igreja. Aquelas meninas, elas eram da igreja. Então, quer dizer, assim, eu não posso dar um mau exemplo, né? Tem alguém aqui Tem perto me alguém olhando aqui aqui. perto me olhando. Então, isso Te faz com fez que mudar. faz você evitar muita coisa, né? Sim, Como foi o se que não tivesse. aconteceu comigo também. Comigo eu tava assim, eu tinha os meus amigos do clube, eu tinha meus amigos de fora. Pros de fora, eu era meio careta por estar na igreja, por ser do clube. E pros do clube, de certa forma, acabei sendo como uma influência para eles estarem no clube, que na época eu era capitão e tava fazendo 16 anos, 16, 17 anos, eu tava indo para conselheiro associado. Na época, eles mesmos não pareciam estar com tanta vontade assim de estar no clube, mas eu era a pessoa que ia lá, chamava, buscava eles na casa de cada um e eles acabavam participando também. E eu vejo que isso foi essencial também para eles, para muitos deles. Hoje, alguns deles estão lá no clube também, outros estão na reportagem também, que eu encontrei depois de um bom tempo. Tem um menino que foi até engraçado, ele era da igreja em si, ele era ninguém gostava daquele menino. Ele, nossa, era terrível. Passou um tempo, eu fui comportar. Depois da minha primeira campanha, que foi em Jacareí, eu voltei e falei pra todo mundo da comportagem. Foi amor à primeira vista mesmo. E aí eu falei pra todo mundo, menos pra ele. Pensei assim, ele não vai querer de jeito nenhum, a avó dele não vai querer mesmo e tal, não vai querer deixar ele por conta do histórico dele. Aí, beleza. Falei pra eles lá, passou um tempo comportando no começo do ano agora. Quem que eu encontro lá? Esse seu amigo. Esse seu amigo. Logo esse. É. De todos os outros que eu convidei, nenhum deles foi. Esse foi e ele fez a diferença lá também na campanha. É, o clube, como a gente tá falando, o clube, a comportagem, eles mudam a pessoa de uma forma que a gente não percebe. Deus ele vai fazendo assim, é como se ele chegasse, fosse fazendo a mudança aos pouquinhos. A gente não percebe, a pessoa não percebe, mas depois de um tempo que a gente encontra a pessoa, a gente vê a diferença na Vê a vida dela. diferença. Tem sim. Que Faz a interessante, hein? diferença. Interessante. É. E, Jason, você tem um projeto para 2023? Do clube, da sua vida, da igreja? Olha, a minha igreja está ficando pequena. Isso tá só na minha cabeça. Falei mesmo? para um, falei para outro. Outro dia eu falei pro pastor Samuel, né? Falei para pastor Samuel, minha igreja tá ficando pequena, não tem mais para onde expandir. Não sei nem se eu devo falar isso aqui, mas eu vou falar. Porque der. E eu tava pensando em vender a minha igreja. Aí o pastor, como assim? Eu falei assim, vender a minha igreja. Ele tá precisando, não tem mais para onde crescer a igreja. Tá pensando, sei lá. Espaço físico? Espaço físico. A igreja está crescendo em membros, mas não tem espaço. nós não temos salas suficiente. Então, reúne numa única sala adolescente e juvenis. Uau. Então, você tem que dividir ali com cadeiras, um fica num canto, outro fica no outro. Quando não, jovens também, porque quando inventam de passar a lição geral, né? Aí os jovens têm que ficar ali naquele meio também. Descer e ir lá pro salão também e acaba dividindo aquele salão ali em três partes. Né? Então, que é já tirar o pessoal de lá. Rapaz, eu penso em vender a igreja, comprar um terreno, porque eu sempre fui esse cara assim de construir, né? Eu nunca tive. Não tô satisfeito com. Não gosto de ficar estagnado, parado. O negócio é crescer, a gente tem que crescer. Assim como o clube também, nós temos que crescer. Nós não temos um espaço para guardar o nosso equipamento, tem uma salinha onde fica tudo amontoado ali. Né? Então. Projeto grande, hein? É coisa grande, é coisa faraônica. Né? Mas assim, para Deus. Nada é impossível. Nada é impossível. Então você tem que sonhar alto. Nós não temos que sonhar pequeno. Você tem que pensar grande. Se nós somos aquilo que nós pensamos. Se você pensar pequeno, você vai ser pequeno. Se você pensar grande, você vai ser grande. Então, e assim, eu pretendo, além desse projeto que eu tenho, né, na minha cabeça também o clube, nosso clube, a nossa estrutura, posso dizer assim, ela não está mais atendendo as nossas
necessidade. Um clube de 50 pessoas tem que ter um bom espaço, né? Precisa de um bom espaço. Nós não Legal. temos. As reuniões de classe, a gente faz tudo ali na igreja, no espaço, porque é desbravador e aventureiro. Entendi. O aventureiro fica na sala de baixo, o desbravador fica na nave da igreja, mas eu tenho que falar um pouco mais baixo, que é para não atrapalhar a outra unidade, a outra classe que está ali, ou a outra unidade. Então, Deus eu quiser, penso assim, Deus vai reformular abençoar, as né? nossas barracas, né? Tá. Barraca de acampamento, que é desde 2013, são as mesmas barracas. Deus tem nos ajudado e conservado. Mudou um pouco a cor, né? Sim, né? Depois de tanta chuva que vocês Foi pegam, tanta né? chuva e tanto sol, mudou um pouco a cor. Mas elas precisam ser Que bom. renovadas, né? Renovadas. Precisam ser renovadas. Esse é o projeto para 2023. E batizar todos os desbravadores que não são batizados. Amém. Vocês têm Isso quantos hoje, mais ou menos, que ainda não são batizados? Acho que nós temos lá uns 5 desbravadores que não são batizados. Mas estão no clube, Estão firmes no no clube, clube e gostam firmes do clube. E gostam do clube. Bom, hein? Enfim, Qual que é a uns fórmula mágica de vocês? Alguma coisa vocês têm aí, pra segurar tanto. Quando você entrou como diretor, eram quantos, mais ou menos? No total. Eu acho que uns 10 desbravadores. mais ou Então menos. tem uma forma mágica. Ele não quer comprar mais Tem uns tempo. 10 desbravadores, mais ou menos. Então tem de 10 não, para 50, eu acho 10 que anos. assim é comprometimento, né? Você tem que se comprometer, você tem que estar lá, você ser o primeiro a chegar, porque o desbravador ele vai lá porque você vai. Sim. Se você não for, ele não vai. Então, quando ele vai, ele espera te encontrar lá. Então, primeiramente, comprometimento. Comprometimento da liderança, envolvimento do conselheiro, né? Fazer com que aquele menino veja o conselheiro como o conselheiro dele. Quando ele chegar na casa dele, ele fala assim: pai, meu conselheiro é fulano de tal. Ou se mostrar na foto, no celular, esse aqui é meu conselheiro. Tenho orgulho de falar. Ter orgulho de falar isso, né? E ter aquele envolvimento, aquele comprometimento com o menino, participar da vida dele, não só ali dentro do clube, mas Conseguem com um clube tão grande assim? Consegue, né? consegue. O trabalho é Consegue. grande, mas Você consegue. sabe por que consegue? Porque não é pelas nossas forças, né? É através do Espírito Santo, né? O Espírito, Deus precisa de mim, precisa de você para que os milagres sejam realizados. Então, ele pode fazer milagre, mas ele quer fazer o milagre através de você. Amém, né? E você tem que Amém se por isso. entregar para que esses milagres sejam realizados. Esses meninos, esses líderes que nós estamos aqui hoje, não é mérito meu, né? É do Espírito Santo. Eu só deixei ele me usar, né? E cada conselheiro, cada instrutor deixou, que estão hoje, deixou ser usado pelo Espírito Santo. Que bom, amém. Milagres através de nós. E se continuar deixando ser usado, ainda vai crescer muito mais. E mesmo que Cresce. não cresça no clube de vocês apenas, que vá para outros, que Abrir outros transborde, né? clubes, Que né? abra Para outros clubes. clubes. Porque uma coisa que de certa forma falta hoje em dia é clube de desbravadores. Na pandemia a gente viu um monte de clube fechando por conta da pandemia. Tá precisando reabrir muitos clubes, tá precisando abrir muitos clubes também, né? Porque, como a gente tava falando, é essencial para que essas crianças, esses jovens possam conhecer e com isso eles tragam a família, com isso eles tragam os amigos também que estão do lado de fora, para que eles conheçam e é a missão que Cristo ele deixou pra gente, né? Sim. Levar essa mensagem, fazer com que todo mundo Ide, possa né? conhecer, Ide, né? fazer com que todo mundo possa conhecer para que ele possa voltar logo, né? Sim. Tem uma passagem que é em Isaías, onde Deus diz assim: quem eu enviarei? Quem enviarei? Quem eu enviarei? O que o profeta diz? Envia-me a Envia-me. mim. Envia-me a mim. Né? Envia eu, manda eu. Então, nós temos. E Deus está dizendo isso. Quem eu enviarei? Cabe a mim, cabe a nós dizermos, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aqui já é um compromisso, né? Um compromisso. De envia-me a mim. Sim.
Você veste Legal. isso, né? Quando veste isso, então, o clube, não sei se eu não puder falar isso, depois vocês editam aí. Mas eu falo, se puder, o clube Canaã, né? Tem você, né? Que foram chamados, né? Vocês se entregaram, envia-me a mim. E vocês estão aqui enviados, né? Por Deus para conduzir essas crianças no caminho em que elas devem seguir. E sem medo de ir. Sem medo de ir. De fazer. Uhum. Na Bíblia fala, né, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente buscar, em primeiro lugar, levar essa mensagem, levar esse evangelho para as pessoas, automaticamente as coisas que a gente precisa para se manter também vão vir, a gente não vai nem perceber. A gente Exato. vê. Eu trabalho com a diretora da ASA aqui, a Cristina. E é incrível, quando tem alguma ação pra fazer, ela é autônoma, né? Ela faz as coisas pra vender e tal, e eu ajudo ela a vender. E quando tem alguma ação aqui da igreja, ela se empenha tanto, esquece das outras coisas dela, se empenha tanto, mas quando chega no final do mês, às vezes foi até mais do que nos outros meses. E é incrível, a gente não percebe. Deus, ele vai é, qual é a palavra? Ele vai Multiplicando, né? compensando, multiplicando multiplicando, todo ele- aquele esforço que você fez por ele também. Exatamente. Ele não deixa os seus filhos desamparados. E Deus não é número, né? Não é moeda, não é quantidade de dinheiro, né? Sim. Que vai. Ele não fala, tô 100 todo dia. Não, não é isso, né? Se você começa a se entregar, se você começa a fazer o propósito que Deus tem pra você, se você abraçar o propósito que Deus tem pra você, ele cuida de você, né? Cuida da sua família, cuida dos seus bens, cuida da sua casa. E é isso que a gente tem que buscar, né? Sim, Temos e que buscar. é incrível, é igual a questão do dízimo. Quando você passa a devolver o dízimo, seu dinheiro ele não vai multiplicar, você não vai passar a receber mais. Mas aquilo que você recebe vai ser o suficiente para aquilo que você tem e mais um pouco E ainda. mais um pouco. Rapaz, é assim. Você tocou num ponto e eu estava passando por um período assim que eu olhei assim, falei, poxa, meu ganho não vai dar para suprir. E o dízimo para mim ele é sagrado. Primeiramente, eu esqueço as contas que eu tenho que pagar e agora com CVMI, né? 7Me ou Aplicativo do governo. Pix, essas coisas, então ficou mais fácil. Então, quando eu recebo, eu já faço Pix, já passo logo, nem toco no dinheiro. Aí, a partir daquilo que sobrou é que eu vou. E eu Se contei, planejando. eu falei, meu Deus, não vai dar para cobrir todas as despesas, né? Rapaz, mas por incrível que pareça, dinheiro apareceu, uma conta, Deu Deus providenciou um dinheiro que eu nem esperava que eu fosse receber mais. Aí apareceu, tava lá no banco, só vim aqui, você saca, era um resíduo que tinha ficado não sei quanto tempo. que história Então, boa. Então, quer dizer, eu falei, puxa vida, eu fui lá e saquei aquele dinheiro lá e deu para cobrir tudo. Falei assim, por que eu vou me preocupar, gente? Depois dessa experiência vivida aqui, Deus dizendo que vai suprir todas as suas necessidades, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Olha só a colocação, lhe serão acrescentadas. Então alguém vai acrescentar, e esse alguém é quem? Vem do Deus. céu, né? É Deus. E você nunca vai ter essa experiência se você não experimentar. Você não ir Exatamente. atrás e se entregar. Se você não Não buscar viver isso, se entregar, confiar. Se você confiar, você vai viver essas experiências e você vai ter a certeza de que Deus está contigo. E aí todas as preocupações, as tribulações, você acaba esquecendo. Por quê? Porque você confia. Eu sei que Deus está comigo e eu entrego a minha vida a Ele e Ele vai cuidar de mim. É tudo que Deus quer, que a gente confie nele. Entrega a vida a ele. Entregar a vida a Completamente, né? E ele Essa cuida é a muito mensagem. bem. Cuida. Cuida. Cuida muito Cuida bem. muito bem. É isso aí. Você tem mais alguma curiosidade? Eu tenho. Eu queria que ele falasse Pode. mais do clube, o primeiro clube dele. Eu gosto de histórias antigas, desses clubes antigos. É a base de tudo, né? Mas ele falou um pouquinho. Na mais época dele. de Desbravador, eu sei que tem várias experiências que acabam ficando, mas na época de Desbravador, qual foi a que mais te marcou? Assim,
do lado espiritual, prático, acampamento, campuri, a experiência que mais te marcou, assim. Rapaz, o que mais me... Olha, eu posso dizer que eu tive várias experiências, mas a que mais me marcou foi aquela família que veio para a igreja e eles permanecem até hoje, através do Clube de Desbravadores. Isso aí me marcou bastante. Tá? Que foi aquele folhetinho que a menina entregou lá. E depois, coincidentemente, nós encontramos aquela senhora que hoje é nossa irmã. Não é coincidência, né? Não, não é, muito, não é. Não, é muita, seria demais ali. demais. E ela reconheceu a menina que estava conosco lá e hoje ela permanece firme, a família Amém, toda, caramba, né, velho. na Que igreja história boa. atuando. Então isso aí me marcou bastante. Então Te incentivou também, né? eu vejo que isso foi um milagre, né? Através de quem? Através de nós. Então, pode cair o mundo. Esse é o caminho que eu devo seguir e dele eu não vou sair. Aconteça o que acontecer. Eu tenho a certeza, né, de que Deus está comigo. Vai ser Então, desbravador para sempre, então. Sempre. Aqui no céu. Eu vou ser e eu quero organizar um acampamento lá no Amém. céu. Me convida, hein? Convida o Canaã, né, Gui? A gente vai junto com vocês também. Opa! Se Deus quiser. Sim, chegar ao ponto de uma senhora que tem lá na APV, Luzeiros do Vale, o nome do clube. A senhora, eu não me lembro, eu lembro que ela tem mais de 90 anos. Ela acabou de se tornar a nova diretora do clube novamente. 90 Imagina, anos? 90. perto de 90 anos, por Puxa aí. vida. Tem que pesquisar Mas tudo pra ver bem, direitinho, tá mas, perto ali, né? mas é incrível. Não é Quando comum. você vê a energia dela quando fala do Clube dos Bravadores, nossa, é incrível. É incrível. A gente chega a se contagiar com isso também. É incrível. A Sim. gente pensa, é uma senhorinha, não vai ter muita energia, não vai fazer muita coisa, mas quando a gente vê. Então, assim, há 90 anos é só na idade, mas a cabeça dela é de jovem. Ela pensa, né, como um jovem. Então, ela só tem os anos de idade. Mas Então, para viver 90 anos com cabeça de jovem, olha só. Eu tinha uma experiência muito triste, que eu tinha um chefe que tinha a cabeça muito boa, mas não se alimentava bem, viveu uma vida de muito trabalho e nos últimos momentos da vida dele, ele continuou trabalhando. Ele fazia questão de no hospital, rever tudo que as pessoas faziam, os subordinados deles faziam. E ele sempre disse, olha, eu sei o que está acontecendo com o meu corpo, ele está parando. Então, o que que eu digo? Se a cabeça pode funcionar bem, mas se você não seguir o manual de Deus para sua vida, né? A gente tem os 8 remédios, né, Guilherme? Se a gente não seguir esse manual de Deus para nossa vida, a gente nunca vai ser completo, nunca vai ser pleno. Tá aí uma experiência, né, de uma desbravadora de quase 90 anos completa, né? Corpo, espírito, alma, né? Mente, tudo ativa, andando certinho, tanto que virou líder de jovens, né? Líder de garoto de 10 a 30 anos, né? Então a energia, essa completude, ela precisa ter, né? O adventista, ele segue isso com... E é interessante que o caso dela, ela não é voltada apenas pro Clube dos Bravadores. No começo do ano passado, se eu não me engano, no começo desse ano, teve um Coporturi, que a gente juntou os Coportores e os Bravadores, e a gente fez um Campuri com os Coportores. E foi no sítio dela. Essa senhora, ela tava contando a história dela. A igreja lá em Jacareí começou com os pais dela, se eu não me engano, com o pai e a mãe dela. E aí, ela contando a história, desde o começo da igreja, ela foi participando em tudo que a igreja fazia. A Novo Tempo, onde é a Novo Tempo hoje, o sítio era da família dela e foi doado, se eu não me engano, para Novo Tempo, para que possa ter os estúdios lá e tal da Novo Tempo. E é incrível, quando a gente vai vendo, não é apenas o clube.
começa com o clube, mas a pessoa vai abrindo o leque, vai participando de tanta coisa na vida de tantas pessoas e nem vai percebendo muitas vezes, né? Exato. E assim, a nossa, a nossa missão é evangelizar, não importa a idade, E não importa como. não importa como, né? Tá com 90 anos, mas se Deus te deu Saúde, vigor saúde, físico, vigor né? físico, É. é para você trabalhar. Então vamos continuar trabalhando. Parar só quando parar realmente. Você parou, não tem mais Como não condição, tem mais como. mas enquanto houver fôlego, enquanto houver vigor, né, físico, a gente tem que continuar trabalhando, porque a gente tem que apressar A volta do a Senhor, volta né? do Senhor, porque Isso tá, mesmo. tá difícil viver aqui. Então, Não tá fácil olhar as notícias, né? não, E não ficar tá conformado. fácil Não tá fácil. e assim, a gente sabe, a gente tem o conhecimento, a gente sabe em que caminho o mundo está indo. A gente sabe o que vai acontecer. Então, e a volta de Cristo está muito próxima, né? Quando foi que Deus resolveu destruir o mundo, né? Quando o povo chegou no seu limite, né? De depravação. Aí Deus resolveu destruir e reconstruir, né? Quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, quando o povo chegou no seu limite de depravação, nós estamos caminhando para isso. A gente já está. Se você, eu, eu sou muito bem conformado com o que a gente vive, né? Porque a internet hoje, além de a facilidade, né, da mídia, né? Você está expondo também o jovem a essa exposição, né? Sim. Muito fácil. Então, hoje em dia, uma criança com um celular consegue fazer qualquer coisa. Qualquer Desde coisa compras até aprender coisa errada, até você se erotizar com muito, muito cedo e vai levando isso para a vida, né? Então, a tendência realmente não existe um caminho diferente do que a gente acredita, do que a gente confia, do que a gente já sabe, né? Como você está dizendo, né, Jason? Então, eu também confio que não demora muita geração, não, viu? Se não for na nossa geração, que o senhor volte. Porque a próxima geração vai sofrer muito. Eu quero que ele volte na minha. Eu gostaria muito que ele voltasse na minha geração. Mas para que isso aconteça, eu tenho que trabalhar. Né? Eu tenho que trabalhar. Tenho que evangelizar. Né? Quando esse evangelho for levado a todo mundo, né? A tribo, nações, línguas, né? Então virá o fim. Então eu tenho que fazer a minha parte. Cada um de nós tem que fazer a sua parte para apressar a volta de Jesus, porque tá E tem uma coisa que eu sempre difícil. digo. O tema dessa lição, vou citar um pouquinho a lição desse trimestre que a gente estudou, né? Ele trouxe muitos desafios, muitas revelações e um contraste muito grande, né? Fez uma diferença muito grande aí, mostrando uma linha muito evidente entre o que é certo e o que é errado, né? E por incrível que pareça, eu fazendo algumas citações com pessoas que eu conheço, eu estou estudando alguma coisa sobre isso, sobre aquilo, as pessoas simplesmente diziam assim, não, como assim? De onde você tirou isso? Eu falei, não, você não é religioso? Sou, mas isso não tem em lugar nenhum. Não, tem sim, rapaz. Claro que tem. Dá uma olhada, tá em sim. Então, as pessoas, embora tenham muito acesso à informação, né, Acabam eles ficando desinformadas. De certa ficam forma. O que é desinformadas. importante de verdade, as pessoas acabam deixando de lado, acabam ignorando por conta de. Pegar a Bíblia e ver pequenos trechos na internet, né? Pegar a Bíblia não, ver pequenos trechos na internet, ou ficar vendo vídeos de pregação sem abrir para ler, né? Tá deixando as pessoas um pouco ignorantes, né? Então eu acredito realmente que a próxima geração, meus filhos, minha filha tem 7 anos, meu filho tem 4.
Se o senhor não voltar logo, eles vão sofrer um pouquinho com Vai, esse caminho, né? Então, vai. espero Então, realmente é que assim, isso ó. aconteça rápido. Minha missão da minha vida com os dois é realmente apresentar o clube e os ideais do clube, né? E quem sabe, né? A nossa vida, né, Guilherme? Que a gente tá começando o Clube Canaã, você já tem uma experiência reiniciando, começando não, né? Reiniciando, que tem uma história muito grande, né? O Clube E Canaã. reiniciando as nossas histórias também E com os reensinando as bravadores, nossas né? histórias com Que a o Clube de maioria Canaã. do pessoal que tá empenhado nisso, em reabrir o clube, é um pessoal que já tá há um tempinho já sem Clube dos Bravadores. Tá Então sendo um tá todo desafio pra mundo, gente, né? tá sendo um desafio pra todo mundo, tá tendo que reaquecer todo mundo pra depois começar de verdade, né? Cara, mas isso é muito bom, assim, porque praticamente o Clube Canaã tá começando do zero, do nada, né? Vocês estão formando uma liderança, então, Buscando equipamentos, do zero, né? e é muito gratificante. E é assim, é legal sabe, essa revitalização, né, do clube Canaã, porque ele teve uma história, foi interceptada, né, e agora vocês vêm e levanta, Re- Reaquecer, levantar, reaquecer, né? né, dar vida novamente, ressuscitar, Ressuscitar. ressuscitar o clube Canaã. E daqui um ano vocês vão olhar para trás e vão ver assim, poxa vida, Valeu a pena, que né? valeu a pena. Éramos uma meia dúzia, olha hoje, porque Clube Canaã, eu lembro muito bem como era o Clube Canaã. Clube Canaã era forte, Verdade, né? né? Clube Canaã, ele teve, acho que foi padrão ouro. Ali, ó. Ali, ó. Olha lá, Ali. olha lá, É, ouro mais. é. Ouro Então, Plus. Ouro Plus, né? Ouro Plus. Rapaz, então, e quem era o Clube Canaã? O Clube Canaã nasceu, ninguém dava nada, assim, a gente não apostava no Clube Canaã, né? Assim, pelo porte da igreja, estrutura que tinha. E Clube Canaã era uma potência. Eu fiquei triste quando o Clube Canaã Encerrou, parou um pouquinho, né? então deu essa parada. Inclusive, eu comentei lá com os meninos lá no meu clube, falei assim, gente, como pode? O Clube Canaã era forte. Não pode deixar isso acontecer. Nós temos outros clubes aí também que eram fortes e desapareceram do mapa. Né? Como? Eu não vou citar o nome aqui para não, assim, né? Para Mas sumiram, né? assim, uma questão de Sim, mas ética, sei lá, preservar, não sei, acho que não é bom citar. sim. Mas eram clubes fortes e eu, assim, antes de eu vir para o clube Tribo de Davi, eu me espelhava naquele clube. Eu admirava, não vou dizer espelhava, mas eu admirava aquele clube, né? Admirava aquela liderança. E hoje eles não existem mais. Desapareceu o líder, desapareceu o desbravador, desapareceu tudo. Né? Então E a gente isso não traz uma pode. luz sobre a sua história, né? Porque a sua história eu achei impressionante. 10 anos de diretor, continua no Clube Desbravador, um clube super forte aqui na nossa região, né? Porque assim, Puxa vida. é, eu estava tentando montar uma liderança, assim como vocês montaram uma liderança aqui. O que vocês fizeram, eu tentei fazer lá no Clube Tribo de Davi. Chamei pessoas de fora, né? Você estava sozinho, né, no início? Sozinho, a princípio, veio outra pessoa de outra igreja para Ajudar. liderar como diretor em 2013. Eu entrei em 2010, aí por conta de nacionato, essas coisas todas, aí veio um outro clube, porque não dava para conciliar os dois, aí veio um outro diretor, né, assumiu em 2013, né, eu posso citar aqui o Carlos, né, que foi o nosso regional, né, ele assumiu o clube, ele era da igreja do São Vitor, né, ele saiu do São Vitor e foi para lá dar o suporte, né,
Ele ficou 2013, eu entrei em 2010, 2011 e 2012. Aí 2013 ele assumiu esse ano e aí depois eu assumi novamente. Então 2010 eu fiquei um ano Sem atividade, sem né? atividade no clube. Não, fiquei no clube, mas não como diretor. Tá. Né? Aí 2014 eu voltei, mas sempre querendo formar uma liderança. E eu não encontrava. Chamava os irmãos da igreja, chamava outro ali, outro aqui. Eles vinham, mas não tinha assim aquele comprometimento. Né? Eu pedi a Deus uma liderança, né? Mas Deus não me mostrava essa liderança. Por que ele não me mostrava essa liderança? Porque essa liderança estava comigo. Eu já Que eram tinha a seus liderança meninos, que né? eram os meus meninos, que eram os meus desbravadores. Era com eles que eu tinha que trabalhar. Não buscar pessoas De fora. de fora para liderar o clube. Então eu tive que formar aqueles meninos. E hoje eles são os Seus nossos líderes. meus líderes, né? Que legal. Hoje eu sou liderado por eles. Que coisa legal, né? Muito Coisa legal, bacana Hoje, mesmo. então, e hoje estamos aí. E o Clube Tribo de Davi está forte, graças a Graças Deus, a como Deus. eu já havia dito, os méritos não são meus, né? Os méritos é do Espírito Santo, né? Ele é quem fez com que o clube ele que tocou no coração de cada criança daquela, né? Para que elas permanecessem no clube, visse assim a importância deles no clube, né? E fazer deles líderes. E eu dizia para ele, olha, você tá vendo aqueles aventureiros ali, ó? Aqueles aventureiros, vocês aqui vão liderar. Vocês serão os líderes deles. E realmente hoje São os líderes. eles são os líderes daqueles aventureiros e tem aventureiro que hoje é líder. E eu falo para eles, olha, vocês estão vendo? Eu sempre digo, vão lá embaixo, vão naquela sala e dá uma olhadinha na sala. Aquelas crianças que vocês estão vendo ali serão os liderados de vocês. Vocês vão liderar aquelas crianças. Então vocês precisam se preparar para isso. Legal. E uma outra coisa, assim, os pais, eles confiam essas crianças a nós. E nós temos que mostrar essa confiança, essa segurança para eles, porque se eles não se sentirem seguros, eles não vão deixar essas crianças com vocês. E graças a Deus, eles têm cumprido a missão. Né? Nem quando a gente, olha, nós vamos para tal lugar, todos eles Apoiam, assina embaixo e não manda pergunta embora. nem para onde a gente está indo. Vá com Deus. Vai com Deus, vai levar. Que bom. E é legal que essa liderança não se limita apenas ao clube de desbravadores. São líderes que estão sendo formados para liderar as pessoas lá fora também. Eu lembro uma coisa que meus diretores sempre falavam na época de desbravador, principalmente quando a gente ia fazer alguma atividade silvestre, alguma atividade na mata, eles falavam: guarda bem isso daqui que a gente tá fazendo, porque na época da perseguição vocês vão ter que usar tudo isso aqui, vocês que vão liderar as pessoas que não têm esse conhecimento. Por isso que é importante a gente ensinar isso também para os jovens. Eu já vi muitos clubes aí que especialidade, essas coisas, fica só na teoria. A prática muitas vezes é um vídeo que passa e aí, ou então é alguém fazendo, explicando como é que faz e pronto, já conseguiu. E isso, infelizmente, faz com que muitos dos jovens, muitos dos adolescentes, eles não peguem essa prática para quando chegar a hora de realmente ter que fazer, eles não vão conseguir fazer muitas vezes. Então, é aí onde você dá a responsabilidade para eles. Olha, como no caso, né, que eu já havia citado anteriormente, leva eles para o campo, leva para a mata e diz, olha, o abrigo, se você não montar o abrigo, nós vamos dormir no relento. Né? E eles montam o abrigo, e você tem que entrar no abrigo e dormir lá com ele. Confiando, né? Comer a comida, aquela esse comida. negócio vai cair? Vai. Posso entrar embaixo de Sarapuca aqui? Legal. É uma coisa até que eu falei com o Walter quando a gente teve a reunião administrativa, né? Antes de começar aqui, que veio o pessoal e tal. E aí, assim que terminou a reunião,
pouquinho depois eu perguntei pra ele sobre acampamento e tal. Ele falou assim: "Ah, já tô planejando acampamento". Eu falei assim: "Por favor, que não seja num sítio, porque isso daqui pra mim não é acampamento, não é acampamento de final de ano, não é um dia de lazer, eu quero trabalhar nesse dia, nesse É, acampamento". Porque eu fiquei um tempo, como disse, fiquei o quê? 3 anos e meio, quase 4 anos sem participar ativamente do clube. Por conta da comportagem e tal. uhum. Acabei deixando de lado um pouco o clube. E eu sempre tive essa vontade de voltar, de fazer ali, de ensinar e tal. Eu sou uma pessoa muito assim. Quando eu aprendo alguma coisa, já vou pensando como é que eu posso explicar pra alguém pra ensinar pra alguém. Aí tudo que eu quero aprender já pra ensinar. Tanto Para que foi passar uma. adiante, para Sim, passar. tanto que É. foi uma coisa, primeira vez. Eu não sou adventista de berço, primeira vez que eu fui na igreja adventista, eu tinha 11 anos. Quando a gente saiu da igreja, e é engraçado que antes eu odiava qualquer tipo de igreja, não queria participar de jeito nenhum, não queria ir de jeito nenhum, mas minha mãe me fazia ir. E aí a gente foi no sábado de manhã, quando voltou assim da igreja à noite, na hora que eu fui dormir, sábado à noite, a primeira coisa que eu pedi pra Deus, eu não tinha o costume nem de orar antes de dormir. Aí eu orei assim e falei pra Deus: "Pai, por favor, me ensina, faz aprender cada dia mais, independente do que for, se for do Senhor, pra que eu possa levar para as outras pessoas também". Que isso tem que ser uma coisa automática pra gente, né? A gente ensinar, a gente levar isso para as outras pessoas, o discipulado, né? Como você tinha dito. Sim, A ensinar porque não adianta nada. Um copo cheio, encher um copo, fazer ele derramar na mesa, não vai fazer diferença nenhuma pro outro copo vazio. A gente tem que encher os outros copos também com aquele conhecimento que a gente adquiriu. A gente tem que levar adiante, né? Independente do que exato, for. exatamente. O Clube de Explorador tem muito essa pegada, né? Muito. Bom, Jason, vamos encerrar aqui, Gui? Vamos. A gente já falou bastante, né? Já deu um tempinho bom aí já também. Já, né? E na verdade, tenho certeza que se a gente ficasse aqui, a gente ia muito mais longe, né, Jason? Sim. Ah, sim, muita coisa em 1 hora e meia, 2 horas Não dá pra não suprir, não. dá, não Muita dá para história. suprir. Mas vão ter outras Mas, oportunidades aí. com A gente vai certeza, conversar bem e me mais. chamando, venho com prazer. A gente quer te Tá? agradecer por ter vindo, ter se disposto a vir, tá bom? Pelas experiências que você compartilhou aqui com a gente, foi enriquecedora pra gente, pra Obrigado. mim foi enriquecedor, Pra mim, com como certeza também pessoa, foi. como me acendeu um pouco mais a chama, me deu um pouco mais de firmeza e confiança. Eu Obrigado. espero para você que tenha assistido essa conversa que a gente teve aqui, né, Guilherme, com o Jason, que também tenha se sentido tocado e tenha confiança no Clube de Desbravador, conheça a sua liderança, né? E É, você tem uma mensagem para deixar? o Clube Tribo de Davi está à disposição, tá? Do Clube Canaã e à disposição de qualquer outro clube que precisar da nossa ajuda, precisar do nosso apoio. Nós estamos aí, pode nos procurar, tá? Pode nos solicitar que a gente vem com prazer. Tá? Tenho satisfação em poder ajudar, Aí o simbolismo, hein, do desbravador, né? Servir, né? servir, Servir servir. sempre. É isso aí, gente. Não se esqueçam de curtir nosso canal, né, Guilherme? Sim. Compartilhar nossos vídeos, né? Compartilhar. Se inscreve, por favor, que não tá inscrito ainda. Comenta aí o que você achou da nossa conversa. E as redes do Clube Tribo de Davi, do Jason também vai estar aqui na descrição. Por favor, vão lá, Bem, curte as compartilha, postagens, segue compartilha, eles. segue eles também. E a gente também, por favor. É isso aí, gente. Jason, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado. E a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Faz uma oração pra gente, Jason. Ora sim. Vamos lá. Santo eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos chamados de teus filhos. Queremos te pedir, Pai, que esteja em especial, especialmente aqui com a liderança do Clube Canaã, que o teu Santo Espírito possa vir habitar no coração de cada um deles para que eles possam buscar essas crianças, conduzir essas crianças no caminho em que deve seguir. E quando elas forem adultas, elas não se desviará dele. Vamos, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa habitar em cada coração
da liderança do Clube Canaã e que eles possam verdadeiramente refletir o caráter de Jesus a outras pessoas por onde eles andarem. E que jamais eles venham fazer coisas que desagradem a Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, que nos fortalece com o Teu amor e com a Tua graça. E te pedimos também que nos dê uma boa noite de descanso e um despertar para mais um novo dia na Tua companhia, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos agora e sempre. Amém. Tchau, pessoal.